Estamos começando mais um Diálogo Cultural. Estamos aqui com o Braz Oscar, ele que é colunista e apresentador do jornal BSM, diretor do BSM Class e autor do livro O Mínimo sobre a Queda da Europa. Inclusive, Braz, queria agradecer primeiro sua presença aqui, agradecer muito sua presença, você foi super solícito, né, em estar aqui com a gente hoje, então muito obrigado. Eu estou aqui também com minha esposa Camila Ribeiro, que ela é psicóloga e vai participar desse bate-papo aqui hoje. Para começar, Braz, eu e a Camila, nós lemos o livro. Tá até Pô, que legal. Todo grifado. Olha. Ah, não, livro tem que rabiscar mesmo. Eu não gosto de... Não gosto muito desse respeito, assim, pelo livro como um Não. objeto sagrado, sabe? Isso. Então a gente tem que fazer uma leitura ativa. Se não fizer uma leitura ativa, você não está lendo. Você está só folheando. Eu tinha isso antigamente, mas hoje em dia eu rabisco tudo. Tem que rabiscar. Eu queria te perguntar o seguinte. Em relação, inclusive, ao livro, né? Que o livro, o tema é a queda da Europa. E quando a gente pensa na Europa, a gente pensa como um ótimo lugar para se morar. A gente pensa que a Europa ela é um modelo de economia, ela é um modelo de educação, é um modelo de economia. Então, como é que você me escreve um livro dizendo a queda da Europa? O que é que você... Eu queria se mudar para a Europa. Você tem noção disso? Olha... Quando eu li o livro, eu fiz assim, eu não quero mais. Então, eu acho que tem aquela Europa que a gente conhece como turista, não sei qual que é a experiência com vocês como turista na Europa, mas assim, todo lugar quando você está de férias, né, é maravilhoso. Né? Eu conheço gente que foi tirar férias no Gabão, na África, entendeu? E, porra, para tirar férias é ótimo, tem um monte de resort, as pessoas do hotel te atendem bem pra caramba, né? Você vai, enfim, vai ter aquela recepção de um hóspede, né? E geralmente o brasileiro ele só tem esse contato com a Europa como turista. E, cara, enfim, é isso, né? Para turistar, até no Gabão você acha tudo lindo e maravilhoso. É que nem o povo que turista em Cuba, né? Vai lá para Havana. Claro, o caso da Europa não chega a ser extremo assim, né, como Cuba, porque Cuba de fato cria, né, um ambiente separado para turistas, tudo mais e tal. Sim. Na Europa não é assim, mas a questão é, todo lugar que você está como turista, os seus olhos, o seu foco como turista, são as coisas boas. Então, assim, cara, eu vou tirar férias, sei lá, em Fortaleza, né? O que eu saio daqui do Paraná procurando em Fortaleza? É praia, Eu ia falar assim, né? se for sol. Praia, sol, resorts, né? Essas parques aquáticos, comida típica. Então você vai olhar a parte folclórica, a parte bacana. Agora, cara, no amor, com toda desculpa assim, ao pessoal de Fortaleza, é um dos piores lugares do mundo para se viver, né? É uma cidade violenta, uma cidade desorganizada, uma cidade com altos índices de prostituição infantil, tráfico de drogas, assim, é uma Suazilândia encravada dentro do estado do Ceará, né? Então, assim, ninguém em sã consciência fala assim, pô, vou morar em Fortaleza, porque é o meu sonho desde criança. Mas você tira férias em Fortaleza. Mas por que a gente não tem esse sonho? Bom, porque como Fortaleza fica no Brasil, então você sabe que assim, os indicadores socioeconômicos de Fortaleza são péssimos, né? E aí você olha os indicadores socioeconômicos da Europa e eles são muito bons. Você fala, bom, né? Calma lá, né? As pessoas aqui têm dinheiro, tudo mais e tal. E o livro se chama A Queda justamente por isso, né? Porque o livro parte de um pressuposto que a Europa, na verdade, ela já decaiu, ela tem uma crise humana que começou no século XIX ou até antes, mas assim, a gente pode falar de fato numa crise humana séria, profunda, o point of no return, assim, né? Onde não dá para voltar mais, né? Traduzindo em português bem claro, assim, o momento onde a água bateu na bunda foi ali no século XIX.
Só que mesmo com essa crise humana profunda, eu posso falar depois o que é que eu chamo de crise humana, né, na Europa, você ainda tem uma economia forte, você tem toda uma infraestrutura que, obviamente, é o que se espera de um lugar que é o berço da civilização. O Ocidente começa na Europa. Só que o que acontece? Catedral, castelo, estradas romanas, praças renascentistas, museus, teatros, economia, bancos, nada disso se sustenta, nada disso se suporta sem o estofo humano. Entendeu? Então, assim, nesse ponto de vista, olhando por esse lado, né, às vezes seria mais interessante o sujeito até pensar, por exemplo, em morar em Fortaleza do que na Europa, porque apesar de todo o nosso Brasil, de maneira geral, ser muito de norte a sul, né, eu acho que existe uma romantização muito grande também daqui do sul do Brasil, como se eu já ouvi muitas pessoas falar assim, mas você mora no sul, sul é a Europa brasileira, né? Eu falo, cara, assim, né? Se você for olhar mesmo, óbvio, tem diferenças, tudo mais e tal, mas o Brasil é todo lascado de norte a sul, não é muito diferente, não tem muita diferença. Né? Aqui tem uma infraestrutura um pouco melhor, a gente tem condições de saneamento básico melhor, tem estradas melhores, mas, sabe, o sistema de saúde é ruim no país inteiro, a educação pública é ruim no país inteiro, né? A gente tem político safado no país inteiro, né? Cara, tipo, você quer dar o melhor exemplo que isso, né? O cara fala assim, o Brasil o Sul é excelente. Falou, cara, a gente tem a Gleisi Hoffmann aqui no Paraná. Então, assim, né? Aí você dá uma olhada. Só que o Brasil, nesse ponto de vista, e eu coloco sempre o Brasil como algo antagônico à Europa no livro, justamente porque, apesar de nós não termos, né, essa herança financeira, cultural, essa infraestrutura que a Europa tem, a gente é um país capenga, a gente não tem estrada decente, né, a gente não tem nem água limpa direito na torneira. Mas a gente tem o que falta à Europa, que é esse estofo humano. E o que eu chamo de estofo humano, o que eu chamo né, desse alicerce formado pela moral humana, obviamente, quando eu falo de Ocidente, né, aquilo que formou o homem ocidental, suas raízes cristãs. Né? Então, de uma certa maneira, o brasileiro, ele ainda. O latino-americano, de maneira geral, não só o brasileiro, todos nós latinos, nós ainda somos os últimos herdeiros do pouquinho que ainda restou no mundo do espírito cristão medieval ibérico. Né? Esse espírito cristão medieval, e eu digo espírito cristão medieval ibérico, porque o medievo ibérico, ele é diferente do medievo do resto da Europa. Né? O medievo na Península Ibérica, ele é muito mais fervorosamente católico, ele é formado de gente que teve que lutar para recuperar seu território invadido pelos muçulmanos. É toda uma história de superação. E nós não podemos esquecer, foram os povos ibéricos, portugueses e espanhóis, que se lançaram no mar, né, naquelas casquinhas de nozes, que são as... Se você for olhar uma caravela perto do Oceano Atlântico, é uma casquinha de noz, é um negócio absurdamente pequeno e frágil. Né? E essa gente se lançou no mar para dar ao mundo novos mundos. Né? Então, assim, nós somos descendentes dessa gente, e esse espírito cristão medieval, esse espírito que fundou o Ocidente e que fundou as Américas, ele morreu, ele desapareceu na Europa. E aí, fatalmente, a partir disso, eu inicio, então, as minhas previsões acerca de como isso levaria a Europa a uma decadência econômica, né, e a uma decadência política. E o livro foi escrito antes da guerra da Ucrânia e antes da crise na zona do euro. Então, assim, foi uma previsão com um ano de antecedência que aconteceu. Só fez deteriorar mais, né? É o tipo de previsão que você não quer acertar, mas acertou. Acabou acertando. Então, E Braz, com isso tudo que você falou, essa deterioração que está acontecendo, até essa previsão que você, meio sem querer, acabou acertando, como é que você vê e como é que os cristãos podem lidar
com, com esse movimento todo que está acontecendo? Cara, então, eu vejo que esse é o maior problema do pessoal que está começando a despertar para o problema, enfim, para esse problema, para essa crise que o mundo está passando. Quando eu faço um livro falando sobre a crise da Europa, isso não é assim, ó, a Europa está se lascando, hahaha, bem feito para eles. É um alerta para a gente, porque culturalmente nós somos herdeiros dos europeus. Né? O livro começa falando justamente isso, né? Quer você goste da Europa ou não, você fala um idioma europeu, você tem uma religião europeia, né? Da língua que você fala até o sapato que você veste, tudo isso veio da Europa. A Europa moldou o mundo, e não é só o Ocidente, é o mundo. Porque o Oriente, ele existe em função do Ocidente. Né? O Oriente ele é como se fosse o polo negativo, é como se fosse o masculino e o feminino. Né? O Ocidente é o feminino, é o negativo do mundo. O Ocidente, obviamente, é o passivo, é o ativo, é o masculino, é o positivo do mundo. E somos nós quem ditamos o modo como o mundo se movimenta, como o mundo. O ritmo do mundo, a tônica do mundo é dada pelo Ocidente. Tanto é que, enfim, todo país oriental que sai da pobreza, que sai da miséria, que sai da barbárie, do paganismo, do subdesenvolvimento, ele tenta desesperadamente ser uma cópia do Ocidente, né? Perdão, todo país oriental, né? Todo país do Oriente que sai dessa situação, porque o Oriente é o quê? O Oriente é paganismo, o Oriente é misticismo, é subdesenvolvimento, entendeu? É uma coisa, né? Parece que é uma outra dimensão ainda das coisas. E aí você vê que os países do Ocidente, do Oriente, quando saem disso e tornam-se países mais desenvolvidos ou tornam-se países, enfim, mais civilizados, eles tentam a todo custo parecer uma cópia meio kitsch, meio brega do Ocidente. E aí tem gente que vai falar que isso soa racista, pai, tá, mas tipo, eu não tenho os mesmos, assim, eu não tenho nenhum pudor com esse tipo de coisa, sabe? Se você olha a China, né? A China é uma cópia cagada da União Soviética, que é uma tentativa de ser uma coisa ocidental. Você olha o Japão é uma cópia bizarra, meio maluca dos Estados Unidos. Né? O que era o Japão antes de tentar ser uma cópia bizarra dos Estados Unidos? Cara, era uma ilha de pescador. Assim, era um nada, né, geopolítico. É claro que o Japão conseguiu fazer essa transição mantendo ali, né, as suas tradições, o seu folclore, tudo isso é bonito, tem que ser respeitado. Mas você vê que eles só conseguem sair desse estado, né, meio que de imersão num mundo perdido, num mundo mais parado, quando eles começam a se ocidentalizar. E eles mesmos, né, é uma coisa que parte deles, eles buscam, né, tentar se ocidentalizar. Então, quando a gente fala em queda da Europa, a gente está falando na queda de quem pariu o Ocidente, de quem inventou esse troço chamado Ocidente. Né, que por mais problemas que tenha, por mais que, enfim, você possa gostar ou não, é a civilização mais bela, justa e moral que já existiu. É a civilização ocidental, baseada. E óbvio, só existe Ocidente porque existe cristianismo. Sem cristianismo não existe Ocidente. Sem cristianismo não existiria Europa, sem Europa não existiria Ocidente. A partir do momento que a Europa se afasta do cristianismo, ela meio que perde a sua razão de existir. Né? É como que uma peça que perde a sua função. E vem cá, Bress. É isso, toda civilização ela tem como base as suas crenças religiosas. Né? Não existe elemento civilizatório que não seja uma crença transcendente. Isso é uma regra imutável da antropologia. Pronto, e aí é isso. Tipo, nós temos esse esvaziamento espiritual, religioso na Europa. A quem interessa isso e que informar esse novo homem, quem são esses agentes históricos aí que estão por trás desse processo de criar essa nova civilização, de esvaziar o sentido do cristianismo. Aqui no Brasil a gente tem a teologia da libertação, inclusive. Você consegue avaliar isso daí? Sim. Olha só, até pegando o gancho na pergunta
que a Camila fez no final da fala dela, que ela perguntou, né, o que os cristãos vão fazer em relação a isso. Quando a gente começa a pensar numa atitude coletiva para resolver isso, a gente vê que a gente já caiu nessa mentalidade, a gente já está preso, de certa maneira, a gente está viciado, né, no modo de pensar do progressismo, do sistema político vigente. Porque a gente pensa numa solução coletiva, e esse é o problema, não existe solução coletiva. Né? Assim, o que nós vamos fazer para ter um... É aquela velha história, sabe? O que podemos fazer para ter um mundo melhor? Então, amigão, esse é a primeira parte do problema. Melhor para quem? Entendeu? Melhor para mim, melhor para você, entendeu? Não vai rolar. Tipo, você é baiano, eu sou paranaense, cara. Um mundo melhor para você vai ter, sei lá, alguma comida típica. O que é a comida típica da Bahia? Eu não sei. O acarajé, pô. Pô, então o mundo... Eu não gosto. Então imagina um mundo melhor para o baiano. Pô, é um mundo com acarajé todos Cuscuz. os dias, né? Pois é, então. Aí você me pergunta, o que seria um mundo melhor? Fala, o mundo melhor é um mundo com churrasco todo dia, entendeu? Então, assim... Mas, assim, é óbvio que quando essas pessoas... Quando a gente parte da ideia de uma solução coletiva, isso é uma loucura, porque um coletivo não pode tomar uma decisão, na verdade. Não existe uma consciência. Sempre que a gente imagina no coletivo, a gente pensa no seguinte: no fundo, tem um bichinho lá lá no fundo da nossa alma dizendo assim pra gente: você tem a capacidade de pensar o que é melhor para resolver esse problema, e você vai liderar essa gente, vai fazer o mundo melhor para todo mundo. Então é sempre assim, um bichinho nos dizendo lá no fundo que nós somos iluminados, né? E que nós vamos solucionar o problema da galera. A mentalidade revolucionária, ela de certa maneira advém disso, né? A mentalidade revolucionária, que é um processo, um fenômeno que o professor Olavo de Carvalho descreveu, ele vem dessa ideia de que nós podemos ter uma solução. Caiu alguma coisa ali da iluminação, mas dá para continuar. Nós podemos ter a solução, né, para um mundo melhor, né, para uma salvação coletiva, né, a ideia de um paraíso na Terra. E aí a sua pergunta, que é justamente isso: o que esse sistema político, o que esse novo homem quer, né? O novo homem que esse sistema político quer, na verdade, ele não existe, ele é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, é um negócio que você não vai chegar nunca. Por quê? No fim das contas, tudo isso que leva a Europa para esse afastamento do cristianismo é fruto de líderes, de grupos, né, que em suas muitas versões diferentes, seja com o nome de globalismo, seja com o nome de progressismo, seja com o nome de comunismo, seja com o nome de social-democracia, enfim, todos os nomes, né, pelos quais eles utilizam, até mesmo através do capitalismo, né, eles querem conduzir as pessoas através de uma espécie de uma fé metastática. Né? Então, assim, a mentalidade revolucionária e a fé metastática são as duas chaves para entender isso. E são dois conceitos, né? O conceito de mentalidade revolucionária, criado pelo filósofo Olavo de Carvalho, e o conceito de fé metastática, que foi cunhado pelo filósofo alemão Erich Feigelin. E um está ali alinhado com o outro, porque a mentalidade revolucionária, ela parte desse pressuposto. Eu posso criar um paraíso na Terra. Né? Eu posso fazer da Terra um lugar melhor para todo mundo. Eu tenho a capacidade de eliminar esses problemas que estão acontecendo aqui e trazer um novo modelo de governança, um novo modelo de economia, um novo modelo de sociedade, ou mesmo um velho modelo. Nem sempre o revolucionário propõe algo novo. Sim. Não é você olha, por exemplo, os milenaristas, a heresia do milenarismo, que surgiu dentro da Igreja Católica. Ninguém estava propondo algo novo ali. Eles estavam propondo algo muito antigo. Né? Estavam propondo um reino, um paraíso católico e tudo mais e tal. O problema é a maneira como a mentalidade revolucionária sempre vai apresentar isso.
para a gente chegar nessa situação aqui, eu tenho que dissolver, passar um trator por cima de tudo, e eu tenho a capacidade de conduzir e levar vocês para esse futuro imaginário que nunca aconteceu, mas eu sei que vai dar certo. E aí, o que é a fé metastática? A fé metastática é do outro lado, né? É o crente da seita da mentalidade revolucionária, né? O lado passivo da relação. Como a gente viu, por exemplo, agora no Brasil, com os eleitores do Bolsonaro, nessa coisa do TikTok, do tic-taquismo cultural, né? A galera em frente aos quartéis, essa coisa toda. Aquilo ali é um exemplo gigantesco de fé metastática, né? Quer dizer, o Brasil é um país que tem uma hegemonia cultural totalmente dominada pela esquerda política, né? Aquilo que se apresenta como a esquerda política no Brasil domina a nossa cultura, domina o estamento burocrático, domina tudo há anos. Como que a gente vai resolver isso? Através de um ato mágico. Eu vou lá e eu vou votar em um candidato, e esse candidato, magicamente, né, através de um ato, de um movimento, de uma pequena coisa que eu faço, essa pequena coisa que eu faço, ela altera magicamente toda a estrutura da realidade de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com o meu desejo. Né? Então, a projeção dele sobre o que aquele ato político faz não é uma projeção da realidade. É o que os americanos chamam de wishful thinking, né? Ele não está pensando no que vai acontecer, mas o pensamento dele é guiado pelo desejo. É o desejo. Então, assim, eu desejo um Brasil melhor, né? O que é o Brasil melhor? Aí você conversa com a galera lá na frente do quartel, o cara fala, Brasil melhor é na minha época, que tinha os militares e o pessoal estudava moral e cívica no quartel, né? Cara, Deus me livre, entendeu? Assim, eu tenho 10 tipos de medo quando eu ouço falar um negócio desse. Se tem uma coisa que eu tenho aversão é militarismo. Né? Mas aí o cara acha, por exemplo, que o Brasil melhor era o Brasil da época do governo militar. O governo militar, na sua primeira semana, falou que ia acabar com a direita reacionária brasileira. Né? Durante o governo militar, a esquerda tomou conta de todos os meios de cultura, de todos os meios de circulação de ideia, e os únicos dois intelectuais conservadores que nós tínhamos na década de 60, que era Nelson Rodrigues e o Carlos Lacerda, que era dono da editora Nova Fronteira, que era a única editora conservadora que tinha no Brasil, foram dioturnamente perseguidos e massacrados pelo regime militar. O regime militar não deu paz para os dois caras mais conservadores, mais reacionários que tinha na época. Então, mas o pessoal então cria, né? Cria toda uma ilusão ali, um desejo a respeito daquilo. E como que ele vai conseguir fazer essa conversão mágica da realidade? Começa com a ideia de um voto, né? A gente vai votar num presidente e tudo vai se resolver. A gente votou no presidente e não resolveu. E agora? Não, agora é mais fácil ainda. É só você ficar parado aqui na frente do quartel que em 72 horas tudo vai se resolver. Então, assim, a gente gosta muito de acusar, de mostrar todos os defeitos, todos os problemas da mentalidade revolucionária dentro da esquerda. Mas a gente não percebe que essa coisa que se convencionou chamar de nova direita no Brasil, ela está mergulhada até o último fio de cabelo dentro da fé metastática, dentro da mentalidade revolucionária, né? Justamente porque a gente vive dentro dessa coisa que começa na Europa e chega aqui no Brasil agora, que é o que eu alerto no livro, que é o quê? É o distanciamento da mentalidade cristã. E quando a gente pensa em mentalidade cristã, o cara fala assim, então a solução é eu correr para a igreja e ficar estudando o catecismo o dia inteiro. Né? Aí vira o conservador católico templário de Maria do Instagram. Né? Então é sempre uma alternativa extremista, sempre uma alternativa revolucionária, sempre uma alternativa mágica que vai gerar um resultado muito rápido a curto prazo. Porque ninguém ouviu basicamente o que o Olavo falou, que era a única pessoa lúcida no Brasil na virada do século XX para o século XXI, né? Onde ele falava que, enfim, é necessário, obviamente, criar-se uma elite intelectual conservadora que, como intelectuais e como conservadores, saibam produzir algo legítimo, algo como o próprio Olavo dizia, sem folclorismos veados, né? Que é o que eu mais vejo em boa parte dessa galera que
adora falar que é conservador, intelectual, não sei o que lá, e ao mesmo tempo que seja capaz de não só dialogar com o povo, mas de entender o que é verdadeiramente brasileiro, né, criar algo genuinamente brasileiro que seja alta cultura, né, mas que tenha uma via de mão dupla com aquilo que de fato é popular. Isso pode acontecer? Pode. Mas como o próprio Olavo dizia, isso vai levar 20, 30 anos. Uhum. Isso vai levar 20, 30 anos. Braz, vem cá. O COF começou em 2009, mais ou menos, né? Exatamente em 2009. A gente tem aí uns 14 anos. Isso. Você consegue avaliar nesses 14 anos aí alguma como é que se diz? Alguma atuação? Não, eu digo alguma atuação além, porque a gente tem o seguinte, a gente tem inúmeros influenciadores, a gente tem o Jornal do BSM, a gente tem a Brasil Paralelo, determinadas iniciativas no cenário aí, nessa área de cultura e no sentido de trazer mais consciência para as pessoas. Eu queria saber o seguinte, no cenário de escritores de literatura, de romance ou de a gente tem, por exemplo, a questão das editoras, né? Existe uma porrada de livros novos autores, novos livros lançados por novas editoras. Mas você citou aí a questão dessa elite intelectual. Como é que você avalia nesses 14 anos aí esse progresso ou essas iniciativas que ocorreram e o que é que falta, esse tipo de coisa? Felipe, eu acho que assim, esse progresso que o COF fez é justamente o que faz quando eu escrevi esse livro, é um ensaio, né? O mínimo sobre a queda da Europa, ele é praticamente um ensaio, ele é muito curto, né? Ele é publicado no formato de livro de bolso, com um pouco menos de 100 páginas, mas ele é um ensaio, né? Em tamanho A4, fonte 12, ele é um ensaio de 37 páginas. Eu contraponho muito a questão do Brasil com a Europa, né? E eu escrevi o livro vivendo na Europa, né? 4 anos morando na Europa, como correspondente internacional do jornal Brasil Sem Medo, trabalhando sobre a Europa, escrevendo sobre a Europa, fazendo análise geopolítica e estudando a fundo, né, os problemas que tinham ali. E eu resolvo, quando eu termino de escrever esse ensaio que virou o livro, que ele foi publicado, uma parte dele, né? Ele foi publicado em 2 partes no Jornal Brasil Sem Medo. Em 2 partes, não. Em 3 partes no Jornal Brasil Sem Medo, mas não na íntegra. Né? Então teve um bom pedaço dele que nunca tinha sido publicado. A gente fatiou ele em 3 pedacinhos e publicou no jornal justamente na semana que eu estava voltando para o Brasil. Né? Em 2021. Foi, 2021. E aí depois a gente juntou com a parte... Pegamos o ensaio na íntegra, né? Ampliei mais um pedacinho dele e virou o ensaio que acompanha aí esse livrinho de bolso. O que aconteceu? Você vai ver que o tempo inteiro eu digo assim, que com todos os problemas do Brasil, o melhor lugar é o Brasil. Né? Eu e o Bernardo, a gente sempre brinca, o melhor lugar para você passar o apocalipse é o Brasil. Né? O Brasil é o país onde nada dá certo, nem o que é bom, nem o que é ruim. Né? Nem o que é bom, nem o que é... E por que eu insisto muito nessa coisa do Brasil em contraposição à Europa? Porque, cara, a gente está falando de um continente que tem acesso aos melhores museus, às melhores bibliotecas, às melhores universidades, e eu não consigo ver na Europa um pingo, um traço de esperança de criar-se uma elite intelectual conservadora. Tá? Não ter uma elite intelectual conservadora não é um problema do Brasil.
Isso é um problema mundial. A elite intelectual mundial, ela é formada pela mentalidade, por pessoas que fazem parte desse fenômeno da mentalidade revolucionária. Rapidinho, deixa eu só te perguntar uma coisinha. Nisso daí, nesse contexto aí, no livro tem até falando que, por exemplo, você fez uma entrevista para um cara lá que estava defendendo durante a pandemia, criticando as medidas do governo autoritárias. A entrevista era com um rapaz que era líder daquelas manifestações contra o Covid lá na França. Ele era o líder da célula lá em Marseille, na França. Isso. E aí, eu ia te perguntar justamente o seguinte: como é que você avalia isso, essa mentalidade da direita lá na Europa, em alguns países, seja em Portugal? Exatamente essa é a questão. Quando eu digo assim, que eu não vejo esperança nesses lugares para surgir uma elite intelectual, você me perguntou, né? Qual que é o que eu vejo em relação ao COF, né? Paciência que eu demoro para construir os raciocínios, mas eu chego lá, eu não esqueci da pergunta. Né, as coisas... toda uma construção, né? Exatamente. O que acontece? O Brasil, ele tem essa possibilidade. Quando a gente diz que existe essa possibilidade da criação de uma elite conservadora no Brasil, uma elite intelectual, obviamente falando de uma elite intelectual. Quando eu digo elite intelectual, não as pessoas ainda têm a dificuldade de entender, de entender as muitas acepções do termo elite, né? Sim. Pode ter um aspecto péssimo, no sentido de elite intelectual, obviamente estamos falando dos melhores intelectuais, né? E que esses melhores intelectuais formem, né, um bolsão de ideias conservadoras capazes de penetrar não só na cultura popular, mas como também na cultura erudita e na academia. O único lugar onde existe essa possibilidade hoje é no Brasil. E isso se deve, sem sombra de dúvidas, ao trabalho do professor Olavo de Carvalho, ao COF, aos seus 30 e poucos livros publicados, tá? Sem sombra de dúvida. Direto me perguntavam assim, mas Braz, quem que é o Olavo de Portugal? Quem que é o Olavo da França? Não existe. Eu ia falar isso agora, existe? Óbvio que não. E quando a gente faz essa pergunta, é porque a gente ainda não entendeu quem é o Olavo. Quando a gente quando as pessoas falam assim, olha, você não entendeu ainda quem é Olavo de Carvalho. Entendeu? Porque você perguntar isso, você pergunta assim, mas quando o Aristóteles estava vivo, quem era o Aristóteles da Itália? Quem era o Aristóteles da província germânica? Quem era o Aristóteles do Paquistão? Então não tem como ter um Aristóteles de cada lugar, porque Aristóteles é Aristóteles, é um ponto de inflexão na história humana. Olavo é um ponto de inflexão na história do Brasil. Ele não é um desses tipos, dos muitos tipos humanos que nós temos por aí em todo lugar, certo? Ele é um ponto de inflexão na história. Isso não é um exagero em hipótese alguma, mas é porque a gente vive numa situação que, infelizmente, ainda boa parte dos admiradores e dos críticos do Olavo, os admiradores e os críticos do Olavo, boa parte deles compactuam da mesma situação ainda, que é não conhecer a obra do Olavo. Né? O Olavo, quando eu comparo ele ao Aristóteles, de certa maneira, porque o Olavo ele recria uma tradição em língua portuguesa que nós perdemos há mais de 300 anos. Certo? Na Idade Média, Portugal, mais especificamente em Coimbra, era conhecido por ter uma coisa que hoje nós chamaríamos de think tank, né? Na época era uma escola, né? A escola dos conimbricenses, que era um grupo que passava isso de geração em geração em Coimbra, né? Daí conimbricenses, né? Que guardavam ali os estudos aristotélicos, né? Quem quisesse ser um grande estudioso, quem quisesse compreender Aristóteles, tinha de ir para Coimbra e passar alguns anos com os conimbricenses.
né? O maior tomista da Espanha, que foi Suárez, estudou com os coimbricenses. Uma série de grandes pensadores europeus que foram grandes filósofos tomistas ou grandes filósofos aristotélicos, estudaram com os coimbricenses. Essa tradição de filosofar aristotelicamente, que foi uma tradição lusitana, uma tradição de língua portuguesa, ela se acabou com o fim dos coimbricenses, que quem meteu a pá de cal e acabou com eles foi o Marquês de Pombal, né, quando ele acaba com a tradição aristotélica na Universidade de Coimbra e enche Coimbra de iluministas italianos. O Olavo, sem uma intenção real, o Olavo não foi lá, pegou, fuçou que os conimbres... Óbvio que ele conhecia o estudo do sujeito e tudo mais, mas de uma maneira natural, ele passa a se portar no Brasil como um fundador, um criador, ou, de certa maneira, um resgatador de uma tradição de pensar e de fazer filosofia aristotelicamente. De tal maneira que o Olavo é uma das poucas pessoas em toda a história da filosofia mundial que observa um ponto dentro da filosofia de Aristóteles, uma perspectiva dentro da filosofia de Aristóteles inédita. Quer dizer, o mundo conhece Aristóteles há 2.350 anos. A gente conta nas mãos quantas pessoas conseguiram trazer uma perspectiva nova sobre os trabalhos de Aristóteles. Olha, nesse ponto aqui, é isso, na verdade, que Aristóteles quis dizer. Você conta nas mãos quantas pessoas fizeram isso ao longo de 2.300 anos. Uma delas é o professor Olavo de Carvalho, na obra dele Aristóteles em Nova Perspectiva, onde ele é a única pessoa na história do mundo que explicou de maneira satisfatória a teoria dos 4 discursos aristotélicos. Quer dizer, só isso já coloca o Olavo no rol dos maiores filósofos da história da humanidade. Não tem como você ter um cara desse em cada país. Não dá para ter, não tem como. Você tem um sujeito desse a cada geração. E nessa geração, esse sujeito nasceu no Brasil. Quando você começa a entender isso, aí você começa a entender, eu acho que a Europa tá fodida mesmo. Entendeu? Você fala, pô, o Brasil com água suja na torneira, sem saneamento básico, com todos esses problemas, mas a gente tem a possibilidade, né, de criar uma bolha de sanidade para preservar a cultura ocidental aqui dentro. Algo que corre risco aqui no Brasil, inclusive. Eu ia te perguntar, Braz, justamente isso, mas você já me respondeu, eu não preciso mais perguntar. Eu ia perguntar se era melhor se mudar para a Europa ou para um interiorzinho aqui no Brasil, em qualquer lugar, seja aí no Paraná, seja aqui no Nordeste, enfim. Sem dúvida, o interior ele mantém uma conexão com a realidade que não existe mais nem nas grandes cidades brasileiras, né? As metrópoles, as grandes capitais, né, principalmente o eixo Rio-São Paulo, ele tende a te distanciar da realidade de uma maneira assustadora. Né? Para você ter ideia, esses dias eu atendi um cliente, eu faço um serviço de consultoria para pessoas que querem se mudar do país ou para pessoas que querem organizar grupos de estudo, enfim, sempre tem, Olha, todo amor, mês tem... vamos falar com o Brás. Todo mês tem pessoas que me contratam para consultor e desse tipo de assunto. Esse cliente que eu atendi, estava em São Paulo, capital, ele dizia o seguinte, não sei, toda vez que eu vou para o interior, eu desestresso um pouco, não sei o que lá, eu vejo que no interior é um pouco melhor. Eu falei, legal, você vai sempre para o interior para onde? Ele falou, Campinas. Eu falei, cara, você é louco de achar que Campinas é interior, né? Tipo, cara, Campinas é uma monstra de uma metrópole enorme. A São Paulo isola tanto o sujeito da realidade que o cara vai para Campinas e ele acha que ele está no interior. Né? Eu lembro de uma vez um colega paulistano chorando de emoção, que ele conheceu de fato esse Brasil profundo que eu tanto falava para ele. Eu morei 20 anos em Rondônia, então assim, eu sei o que é Brasil profundo. Brasil profundo é o interior de Rondônia. Que, aliás, eu nasci lá, né? A minha família do Paraná foi para Rondônia. Eu nasci lá, depois a gente voltou aqui para o sul, depois eu voltei, morei mais 20 anos lá. Né? Rondônia tem uma ligação muito forte com o Paraná, né? Praticamente todas as cidades do centro e sul de Rondônia foram fundadas por paranaenses. Já tive vontade de morar em Vilhena, já. Os meus filhos nasceram em Vilhena. Os meus filhos nasceram lá.
Aquilo é Brasil profundo, tá? Ali é norte do Mato Grosso, interior do Amazonas, do Pará, Acre. Aquilo ali é Brasil profundo. O cara saiu de São Paulo, capital, e foi passar um fim de semana num Pesque Pague em Atibaia. Né? E o cara voltou emocionado, porque ele entendeu que era o Brasil profundo, porque quando ele chegou no Pesque Pague, tinha uma capelinha. Aí ele viu a fé do homem do interior. Falei, bicho, vai se fuder, cara. Sabe? É muito desoladora a situação do sujeito da metrópole, do sujeito da megalópole, né? Você vê, ele perdeu a conexão com a realidade de uma maneira que é muito difícil você fazer esse processo de trazer o sujeito de volta. Eu acho que muito conforto faz mal para o ser humano, sabe? Sim. E conforto demais, assim, facilidade demais, é meio problemático isso. E eu não tenho dúvidas que, assim, se a preocupação do sujeito é com a salvação da alma dele, com a salvação da sanidade dele, viver numa cidadezinha do interior do Brasil, sabe? Procura uma cidade com um clima bom, que tem um mínimo ali de infraestrutura, né? Tem umas regiões lindas na Chapada Diamantina e na Bahia, que eu sei que eu sou meu outro trabalho, né? Meu trabalho no lado B é com café, né? Tanto é que eu tô para essa coleção aí, o mínimo. Eu estou produzindo o segundo livro meu para essa coleção o mínimo, que vai ser agora, que é sobre café. Venha para cá que a gente lhe oferece um café delicioso. O café que a gente toma aqui é orgânico de lá da Chapada. Então, a Chapada Diamantina tem um terroir maravilhoso para a produção de café arábica, né? Conheço bem isso aí. todos os terroirs de café do Brasil, e o daí é um dos melhores. E tem um clima maravilhoso, a Chapada Diamantina, produz vinho bom ali também. O interior de São Paulo tem lugares maravilhosos, interior de Goiás, do Mato Grosso do Sul, interior do Paraná, Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, tem lugares ótimos, que eu acho que é muito mais saudável do que o sujeito pensar assim, eu vou para a Europa porque lá tem segurança pública. Eu falo, aqui no interior do Paraná também tem, eu nunca fui assaltado aqui. Ando com meu celular na rua, minha filha vai a pé na padaria, entendeu? É tranquilo. Não, mas lá tem educação de altíssima qualidade. Meu filho vai sair da escola falando 3 línguas. Eu falei, ele vai aprender a te chamar de fascista em 3 línguas. Porque eu tô preocupado, porque no Brasil agora vai virar ideologia de gênero. Lá tá bem pior. Não, meu amigo, então, esse Brasil que você tá com medo do PT fazer é a Europa, tá? Assim, o PT, você quer ir para a Europa? Só tenha paciência que em 8 anos o Lula consegue transformar o Brasil na Europa. Assim, sem os museus, sem as catedrais, sem a grana, mas de resto, culturalmente, tá preocupado do Brasil, tá indo para a Europa, não é por dinheiro, é pela cultura. Fica aqui que em 8 anos o PT consegue transformar o Brasil culturalmente na Europa. Ou senão te muda para Vila Madalena, para o Leblon, né, que lá já é culturalmente a Europa também. É aquilo. A cultura. E assim, mas é só nas grandes cidades? Não é. Eu morei em aldeia, no interior de Portugal, em aldeia de 500 habitantes de criador de ovelha e produtor de azeite. E essa mentalidade que a gente vê hoje no Brasil como uma mentalidade de vanguarda, ela era a mentalidade de vanguarda na Europa no pós-guerra. Então, assim, quando o teu vovozinho aqui no Brasil, nos anos 40, 50, ainda era o sujeito católico conservador, aquele vovozinho que você vê lá na Europa, lá, cuidando das florzinhas dele, pá, tudo mais e tal, de 60 anos, 70 anos, você fala, nossa, que bonitinho esse velhinho europeu de boina cuidando das florzinhas. Você vai lá e conversa com ele. É um ateu. Eu tive essa experiência, o sujeito lá cuidando do murinho de pedras dele, aquela coisa mais linda, né? Ele se vangloriando que ele ainda mantinha a tradição de fazer os muros de pedra, como era a tradição dos muros de pedra da nossa aldeia. O conservador brasileiro, gravatinha borboleta, se derrete quando vê uma coisa dessa. Ele fala, essa é a Europa dos meus sonhos. Olha só, o sujeito preserva a família dele, né? A maneira como se faz o murinho de
pedra há 300 anos, e ele cuida das ameixeiras que eram da bisavó dele, que são ameixeiras premiadas, lá na terrinha do interior. Olha que coisa mais idílica. Sem brincadeira, eu estou falando de uma pessoa que era um vizinho dos meus pais na Europa. 5 minutos de conversa com o sujeito, apareceu a minha filha falando da nossa gata, que estava prenha e que não sabia para quem que ia dar os filhotes. A gente falou assim, mas tem de matá-los todos? Aí eu, como? Tem de matá-los todos, porque ninguém quer, e aí vão ficar esses bichos no mundo sofrendo? É melhor matar todos em vez de deixá-los sofrer. É igual essas crianças pobres. Essas mulheres... Meu Deus. Aí o pai dele, já um senhor idoso, não, é isto mesmo, é isto mesmo. Ainda bem que cá em Portugal já acabou com isto e parou-se essas frescuras e agora as mulheres podem abortar e não sei o que lá, porque são essas pobres que vão lá abortar, porque é melhor matar esta criança, é melhor, não é, eles falam matar, né? É melhor tirar antes de nascer do que deixar de nascer naquela pobreza e não sei o que lá. É a mentalidade, e assim, eu não estou falando de uma exceção, de uma experiência ruim que eu tive. Né? Eu estou usando essa experiência para ilustrar uma situação que é todo, né? Que é comum. A prova disso é que você pega Portugal, é um dos países mais católicos da Europa, 96,5% da população se declara católica. Mas o aborto é legal no país há décadas e nunca houve uma manifestação e um protesto em relação contra a legalização do aborto no país. Assim, passou, o aborto é legal, tá bom. Tipo, foi, ninguém liga, ninguém se importa. Tá bom. Você quer uma coisa assustadora? Você pega na Europa, nos países católicos da Europa, pega os países que têm mais de 90% de católicos. 90%, a gente fala de 90% da população que se autodeclara católica. Não é o número de gente que está na paróquia. É o jeito que quando pergunta para você, ele fala, eu sou católico. É só o rótulo, né? E ele fala, eu sou católico. Tá? Eu não vou entrar em questões profundas como comunismo, socialismo. Não. Questões muito simples. Você acredita em vida após a morte? Vida após a morte. A média nos países católicos da Europa é de 40%. 60% dos católicos, dos países mais católicos da Europa, não acreditam em vida após a morte. Isso é um dado que vai sair no próximo livro que eu estou fazendo sobre a Europa, vai estar lá os dados compilados. Agora, você fala, mas pelo menos 40% acredita em vida após a morte, né? Céu, inferno, purgatório, juízo final? Nananina, não. A maior parte desse pessoal que acredita em vida após a morte acredita, tipo, em reencarnação. Qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa New Age, qualquer coisa é reencarnação, cristais, é boas energias, é em voltar para o universo, em qualquer dessas bobajadas orientais e espiritualistas. Porque como é que você sabe? Quando você pergunta assim, e você acredita no inferno, dos 90% que se dizem católicos, nos países mais católicos europeus, menos de 20%. A média é de 16, 17, em alguns países 18% acreditam na existência do inferno. Meu Deus, que absurdo. Tá? Menos de 25% dos católicos portugueses acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Menos de um quarto. Braz, com essas informações todas, como é que você acredita que a mídia participa desse processo todo? Que está internalizando na cabeça dessas pessoas. A mídia não é mais uma coisa separada, como a gente via antes. A mídia, tem a mídia, pai e tal. O que a gente chama de mídia hoje, na verdade, é parte do sistema. A gente vive num consórcio, sabe, formado por governo e mídia, onde um chancela o outro. Então, é assim, como a gente viu, por exemplo, agora no Brasil, processos judiciais que foram abertos, pedidos de investigação no Supremo Tribunal Federal, que foram abertos com base em quê? Com base em uma matéria de jornal.
E a matéria de jornal tinha como base o quê? Nada. Nada. A opinião do colunista. Tipo, a opinião do Leandro Demore, a opinião do sei lá quem. Entendeu? Era a opinião, com base na opinião do colunista, tipo, com base nisso aqui, manda abrir uma investigação, manda abrir um inquérito, manda prender gente. Fonte, Né? vozes da sua cabeça. E aí o que acontece? Só que aí como é que isso se torna... Como que o povo... Porque você fala assim, não é possível, o povo não é trouxa. Então, mas esse aí que eu falo que é o consórcio. O sujeito planta o factoide gera ação judicial, a ação judicial gera a confirmação da notícia no outro dia. Conforme anunciamos ontem, conforme o colunista denunciou, conforme nossas fontes falaram, realmente um processo foi aberto para investigação do fulano de tal. Aí você vai lá e pega o processo para ver. O processo foi aberto com base na própria notícia que eles plantaram no dia anterior. Só que aí o cara usa a existência do processo para confirmar que a opinião dele era verdadeira. Tá vendo? Não falei? Os caras, inclusive, são tão criminosos que abriram um processo mesmo. Então, assim, não existe mais mídia no sentido tradicional mesmo, de um intermediário entre um fato que acontece, a pessoa que está longe do fato, e alguém que vai descrever esse fato. Porque mesmo nesse período você tinha mídia boa e mídia ruim, então você tem um sujeito que vai descrever o fato de uma maneira que possa favorecer seus interesses, favorecer seus candidatos, isso sempre teve. Nem essa mídia ruim existe mais. O que existe é um grande consórcio, né, que utiliza, na verdade, a mídia como uma espécie de câmara de eco, uma espécie de propagador da agenda do establishment. Né? Isso aí é aquela teoria dentro do jornalismo que a gente chama de teoria do agendamento. A teoria do agendamento. A teoria do agendamento é o seguinte: você tem uma determinada pauta política e você vai pegar determinado aspecto daquela pauta política, alguma coisa que te interessa, por exemplo, o número de mortos do Covid, ou sei lá o quê, e você vai começar então a dar um overexposed naquilo, né? Você vai criar uma exposição excessiva, desnecessária e exagerada na mesma situação o tempo inteiro. O que acontece? Você começa a mídia, e ainda mais você pega o cidadão médio, que não lê porcaria nenhuma, toda a imaginação dele, todo o imaginário desse cidadão é composto pela mídia, composto pela novela, pela televisão, pela TV e pelos blogs de notícia, pelo site de notícia. Ele começa a entender que aquilo, de fato, aquilo dentro da realidade tem o mesmo tamanho e a mesma dimensão que a exposição que ele tem dentro da mídia, porque ele entende que a mídia é um espelho da realidade. Então ele começa, de fato, a acreditar numa realidade que, enfim, não existe. É o comportamento histérico. Né? O histérico é aquele que não acredita no que vê, ele acredita no que ele ouve, mesmo que aquilo que ele ouve seja diferente daquilo que ele vê. E aí ele passa a repetir aquilo e ele passa a acreditar no que ele mesmo está falando, mesmo que ele não esteja vendo aquilo. Então isso gera uma sociedade histérica, a gente vive numa sociedade de pessoas histéricas, né? Uma sociedade de pessoas idiotas, idiota no sentido exato do termo, né? De idios em grego, que é em si mesmo, né? É o sujeito em si mesmado. Ou seja, se eu nunca ouvi falar, logo não existe. A realidade é medida pela quantidade de coisas que eu sei que existe, tudo aquilo que eu sei que eu nunca ouvi falar, obviamente não tem a menor condição de existir. Você só confirmou que eu e Felipe fica conversando sobre isso o tempo todo, que é as amizades que a gente tinha em parar e só falar, repercutir aquilo que escutava na mídia o tempo todo. Não. E ó, eu não tô falando só da grande mídia, tá? Não, é da pequena também, é de outros canais. É de gente que se apresentou como a mídia da direita, não sei o que lá. Sim. Sabe? Tem uma galera aí, tipo, o cara é analista político. Beleza, o cara é analista político, beleza. O que esse cara fez a vida inteira? O fulano era atleta. Sei lá, jogava um esporte com bola aí. Fulana. Aí tu fica ali vendo fulano falar meia hora. Sabe, tira
todo o apreço, todo o carinho, toda a beleza, tudo que você está vendo ali assim, e foca só no discurso. É uma câmara de eco porque aí tem o cara que faz isso com o cara da esquerda e tem o cara que faz isso com o cara da direita. O cara é assim, desgoverno, doutrinação, não sei o que lá, progressismo, Estado democrático. O cara fica. Ele aprendeu uns 5, 6 jargões, mas ele não consegue explicar que porra que é que está acontecendo. Né? Então ele fica ali dando um verniz de análise para a indignação do cidadão comum que está justamente, verdadeiramente indignado, mas que não possui capacidade cultural, intelectual para entender o que é que está acontecendo, né? What the fuck's going on? Ele não sabe. Aí ele vai lá e liga no fulaninho da nova direita, né? Que até ontem você não sabia nem quem que era o cara, entendeu? Aí, aliás, alguns inclusive eu sei quem que eram, mas enfim, né? Você vai lá e aí fica lá o cara fazendo o quê, né? É o que eu chamo de direita, dedo no cu e gritaria, né? É só é isso aí, sabe? Tipo aquele, sabe? Tipo o programa do Ratinho, assim, aquele negócio. Alguns fazem assim, outros, né, com um ar mais. Não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, não tem mídia, nem de direita nem de esquerda. Assim, tipo, não é assim, puxar sardinha, não. Mas assim, sobrou o BSM. Eu ia justamente meia pegar dúzia. esse gancho aí. Como é que o BSM se diferencia dos outros jornais, né? Das outras Primeiro, mídias? quem criou o BSM? O BSM foi criado a partir o Olavo é o pai do BSM, né? Ele Sim. que deu até o nome do jornal, foi ele que deu, né? E o nosso diretor executivo, que é o Silvio Grimaldo, é a pessoa, talvez é a pessoa mais próxima do Olavo que a gente tem em termos depois da esposa e dos filhos do Olavo. O Silvio não só viveu muitos anos com o Olavo, mas como o Silvio foi assistente pessoal do Olavo e foi o editor, né, de todos os livros do Olavo. E se o Olavo é o pai do COF, o Silvio é a mãe do COF, né? O COF existe porque o Silvio sentou lá do lado do Olavo e falou: Olavo, temos que fazer isso, né? O Silvio que empurrou ele para fazer. E então, assim, a gente tem o Silvio como nosso diretor executivo, a gente tem o Paulo Briguet na nossa, como nosso editor-chefe, que, enfim, é outro aluno antiquíssimo do Olavo, é um sujeito que o Olavo admirava muito, né? Assim, o BSM tem o Bernardo como diretor de opinião. A gente tem uma série de pessoas dentro do BSM, na redação, nos bastidores e tudo mais, que são pessoas que, na prática, assim, nós não éramos ninguém ali, tirando o Briguet, que é jornalista de carreira de muitos anos, já passou por grandes veículos como a Gazeta, Folha de Londrina, passou pela Gazeta em Curitiba e tal, mas ninguém veio de um histórico, de uma carreira como jornalista, da mídia mesmo. Mas a gente parou e falou, bom, alguma coisa tem que ser feita. E não é tão difícil assim explicar o que está acontecendo. Tanto é que o foco do Brasil, a gente tem, óbvio, sem desmerecer, a gente tem a nossa equipe de repórteres, né, que está ali dando as notícias. E a notícia do BSM é isso, quem coordena o que é a notícia é o Paulo Briguet. Então a notícia é você descrever o que aconteceu, é o fato, ponto e acabou. O cuidado com a linguagem, né, o cuidado, todo esse cuidado que é necessário. Agora, o que o BSM faz e o que diferencia a gente não é dar a notícia, é explicar o que está acontecendo. Nenhum jornal dito conservador ou da direita ou o que quer que seja está, desde o início do governo Bolsonaro, falando assim, olha, Bolsonaro, então é o seguinte, não sei se tu sabe, mas tem uma chance enorme de você estar cavando a sua própria cova. Então, quer dizer, todo mundo pega, sei lá, cara, tipo, pode falar o nome de assim, tem problema? Se não puder falar, você corta na edição depois, tipo, Jornal da Cidade Online. Né? Pô, aquilo ali é um comitê de campanha do Bolsonaro, cara, aquilo não é um jornal, aquilo é um panfleto de militância. Não é um jornal aquele negócio. Sabe? É assim, todo dia tu abre o Jornal da Cidade Online, tem
A esquerda está morrendo de medo de alguma coisa incrível que a direita acabou de fazer. É uma narrativa toda escandalosa. Há 18 anos eles estão nessa, sabe? E o que acontece? Você não tem uma explicação de fato. Né? O que está acontecendo de verdade? É só torcida. A gente tá fazendo um trabalho não só de jornalismo, mas um trabalho, enfim, de alertar, de explicar. Quer dizer, quando teve, por exemplo, a escolha do Fábio Faria lá para o Ministério das Comunicações. Todo mundo bateu palma, confia no capitão. Por que eu tenho que confiar no capitão? Eu não sou soldado. Eu não sou militante. Eu sou um jornalista. Eu tenho que falar, olha, cara, é o seguinte, é uma escolha de merda isso aqui, tá? Tipo, tá errado, isso aqui é ruim, é uma porcaria, vocês vão se estrepar. Aí era assim, né? Todo dia, quando o BSM, enfim, elogiava alguma coisa boa que o Bolsonaro fazia, patriotas! Quando o BSM ia lá e, tipo assim, dava um. Ô, Bolsonaro, tu tá fazendo cagada. Traidores! Entendeu? A gente era patriota e traidor, tipo, ao longo do dia revezava umas 20 vezes. Só que quando você vê isso, você fala, cara, a gente tá fazendo jornalismo de verdade, é isso. A gente tá fazendo, tipo assim, a gente tá explicando a parada. É óbvio que vai ter gente que não vai gostar da explicação. Né? E a prova de que nós estávamos certos, é que, enfim, aquilo que a gente previu que ia acontecer, aconteceu. Sim. Né? Só quem não entrou nessa piração do tic-tac, inclusive, diga-se de passagem, fomos nós. Inclusive na direita criou isso, né? De que você não podia fazer nenhuma crítica, que você já era taxado. A gente via isso no dia a dia, conversando com outras pessoas aqui, em grupos também, né? Outros grupos de outros interesses. O pessoal sempre postava alguma coisa, e se você falasse alguma coisa contra, que no final das contas seria contra o governo, alguma crítica, sempre tinha uma taxação. Isso é uma coisa muito ruim, péssima, né? Pra gente ver o nível que tá as pessoas em termos de apoio incondicional. A gente aguentou essa bucha 3 anos e agora o que acontece? Bom, tá aí, né? PT ganhou as eleições. Não vou nem entrar nesse mérito, mas ganhou legitimamente, teve maracutaia, não teve. Cara, é assim, é aquilo que o Zé Dirceu falou e a gente tentou explicar para o pessoal e ficava todo mundo ganhar. Tomar o poder é diferente de ganhar uma eleição, são coisas diferentes. E foi o que o Bolsonaro nunca entendeu. Ele ganhou uma eleição, mas nunca teve o poder. Se você não tem o poder, de um jeito ou de outro, você vai ser expurgado do sistema. Foi o que aconteceu com o Trump. O Trump ganhou uma eleição e não teve poder, foi expurgado do sistema. Tá aí assim, até hoje, né? O Trump virou o Dom Sebastião americano. Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos que está até hoje achando que o Trump vai voltar, virou um Dom Sebastianismo, né? Bizarro. E como tem gente que está até agora acreditando que vai acontecer alguma coisa e o Bolsonaro vai voltar. Bicho, não vai. Na verdade, o que pode acontecer muito provavelmente é que a gente vai ter aí 8 a 12 anos de governo PT, pelo menos. Né? Seja com Lula ou com os sucessores que ele emplacar. O que a gente vai fazer em relação a isso? Como jornal? Bom, obviamente a gente vai continuar se posicionando como jornal de oposição, diferente, por exemplo, do que a Jovem Pan fez, que assim que viu que ia perder as eleições, a Jovem Pan que abandonou o conservadorismo, que a Jovem Pan, tipo assim, conservadorismo é uma fatia de mercado que dá dinheiro. Vamos pegar essa parada aí. Foi uma reação muito rápida. Foi muito rápido. Cara, uma porrada de amigos meus que trabalhavam lá foram demitidos. Sim. Entendeu? A Pietra foi demitida, o Marco Antônio foi demitido, né? Outras pessoas que não eram amigos, mas que eu conhecia, foram todos demitidos. Por quê? Que vai dar problema, né? Esses caras falando, expressando. Porque assim, os caras falam a real sobre o que tá rolando, né? Então a Jovem Pan se livrou dessa galera, porque não dá mais dinheiro agora, né? Antes dava dinheiro, agora não dá mais. E chutou todo mundo. Então, assim, vai voltar a fazer o quê? A Jovem Pan vai ser um jornalismo pró-Lula? Não. Mas vai ser um jornalismo de oposição? Não. A Jovem Pan vai voltar a ser o que a Jovem Pan sempre foi, que é o que a gente chama de jornalismo chapa branca.
Vai voltar. O BSM vai virar chapa branca? Óbvio que não. É só você entrar lá e você ler todos os dias. A gente está ali, né, noticiando, né, todos os problemas do governo Lula. A gente vai entrar na loucura de fora Xandão, ficar batendo de frente, fazendo bravata? Óbvio que não. Né? Nós somos uma empresa e queremos, né, estar todos gozando da nossa liberdade por muitos anos. Uhum. Então, não vamos entrar na bravata. Agora, o que é importante fazer nesse momento? Qual que é a posição que a gente vai tomar? Cara, é a posição literalmente de análise, de explicar o que está acontecendo, de entregar conteúdo cultural. Né? O BSM, inclusive, vai entrar numa fase nova agora com esse novo estúdio e tudo mais. A gente vai aumentar muito. Aqui onde eu tô, na verdade, é um improviso aqui, né? Isso aqui é um saguão aqui, uma área que vai ser um estúdio novo e que tá sem a cenografia. Aí eu tô aproveitando o fundo preto aqui, pá e tal, mas vai ter um monte de coisa e tal. A gente não pode falar tudo ainda, porque tem um monte de coisa que é novidade. Mas vai ter um monte de coisas novas na área audiovisual do BSM. O site vai se tornar, de fato, uma plataforma super completa, né, com muita coisa bacana, e a gente vai fazer um jornalismo de verdade, um jornalismo trazendo um conteúdo cultural, além do conteúdo jornalístico, de uma maneira que ainda não tem no Brasil. O que a gente já fazia já era inédito no Brasil, e agora vai ser mais inédito ainda. Né? Eu acho que a única solução é essa. A única solução é essa, é você meio que educar as pessoas e esperar que a pessoa queira se autoeducar por vontade própria, né? E dar tempo ao tempo para que as coisas vão gradativamente se arrumando, se organizando. Ô, Brás, você falando assim que vai arrumar, vai ampliar, vai melhorar, fazer um desenvolvimento melhor aí no BSM. Quando a gente pensou em fazer o portal, teve pessoas que falaram que ia ser uma responsabilidade muito grande, porque tem agora a situação do Brasil tá sofrendo essa censura e tudo mais. Como é que tu vê essa relação de você estar levando notícias verídicas, notícias sem estar em meio termo, e a censura que está havendo? Vocês não têm medo? O que você pensa sobre isso? Cara, assim, medo todo mundo tem, né? Porque a gente não tem mais segurança jurídica no Brasil, Sim. né? Não existe mais esse mecanismo da segurança jurídica. E, enfim, tudo pode acontecer. Né? A gente tem uma pessoa no Supremo Tribunal Federal que é hoje o homem mais poderoso do Brasil e que ele acredita que ele é uma espécie de editor, censor e poder moderador do Brasil. Né? O Alexandre de Moraes, ele acredita que ele está editando a história do Brasil. Né? Ele é de fato um sujeito poderoso, porque diferente dos merdinhas políticos que a gente sempre foi acostumado a lidar, que era um bando de vermes que estavam ali querendo dinheiro, querendo um carguinho, querendo um iate para passear com a amante em Miami, entendeu? Esse tipo de gente muito vil, você não precisa se preocupar muito, entendeu? O Alexandre de Moraes, ele não está preocupado com dinheiro, não está preocupado com iate, não está preocupado com mulherada, com, sabe, uma mansão. Ele acredita de fato que ele está editando a história do Brasil, assim como o Lula. O Lula tem essa força política toda dele, porque enquanto o pessoal continua tratando o Lula como ladrão, 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 cara, ser ladrão é o menor dos problemas do Lula. Entendeu? Se o Lula fosse só ladrão, rapaz, eu até saía para tomar uma pinga com ele. Falar, já tomei pinga com gente muito pior. Entendeu? O problema não é ser ladrão. O Lula também é um outro sujeito que acredita que ele está, de fato, conduzindo, moldando o processo histórico brasileiro. São agentes históricos conscientes dos seus processos como agentes históricos. José Dirceu, Lula, Alexandre de Moraes. Por isso que você não trata essa gente como ladrão, corrupto, bibibi, sabe, essa conversa de criança. Não é assim. Você não vai conseguir enfrentar essa gente com base em
protesto, com base em espizinhamento. Quando o Olavo sempre citava Goethe, a frase do Goethe dizendo que a maior força que existe no mundo é a força da personalidade. E isso vale para o bem ou para o mal. Uma França inteira não seria capaz de fazer o que um Napoleão Bonaparte fez. Volta lá no começo da nossa conversa, quando a gente falava sobre o que as pessoas podem fazer. As pessoas não podem fazer nada, porque o coletivo não toma decisão nenhuma. Então, uma França inteira não consegue fazer o que um Napoleão Bonaparte faz. Napoleão Bonaparte fez um monte de merda, mas não tenha dúvida que o tamanho da força da personalidade dele era uma coisa gigantesca e era um sujeito consciente do seu papel como agente histórico. Entendeu? Eu não sei se um Lula ou um Alexandre de Moraes estão no nível de consciência de um Napoleão Bonaparte, mas com certeza eles estão a alguns degraus muito acima do corruptozinho baixo, entendeu? Do sujeito que mete uns dólares na cueca pra curtir uma farra em Miami, comprar um iate e ter uma mansão. Não é com esse tipo de gente que a gente tá lidando. Sujeitos fazem isso por dinheiro. Eles são as pessoas que entendem que dinheiro não é poder. Quando você tem poder, dinheiro vem de reboque. É uma consequência. Você nem precisa de dinheiro. Quando você tem poder, você pode andar sem carteira, que não vai te faltar nada. Braz, nas últimas décadas aí, ou talvez durante um bom tempo, a gente teve uma mudança de caminhar em direção a uma centralização. Por exemplo, a gente tem organizações internacionais como a Unesco, Unicef, ditando currículos escolares no mundo inteiro. Isso na parte de educação. Uhum. Na parte da OMS, a gente vê diretrizes e decisões, direcionamentos tomados também para o mundo inteiro. Isso ficou muito claro na pandemia. A gente tem organizações na área de economia, na área de comércio. As próprias notícias, né, com essa questão das fake news, da pós-verdade, as próprias notícias, tirou-se aquela autoridade do indivíduo de checar o que é verdade, de investigar, de buscar a verdade, e agora eu tenho uma agência ali que diz o que é a verdade. Eu tenho uma centralização também, até dessa busca do que é a verdade. A gente está caminhando para um mundo totalitário? Não, a gente já vive no mundo totalitário. Uma distopia? A gente já vive. O que explica essa situação, essa conjuntura pós-pandemia, é aquele meme que tem três círculos, assim, né? E um círculo é o 1984, o outro é o Admirável Mundo Novo e o outro é o Fahrenheit 451. Aí ali, no encontro dos três círculos ali, né? Na intersecção, tá escrito, tem um ponto assim, você está aqui, né? Ou seja, a gente tá ali na intersecção entre 1984, Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo. Porque todas essas distopias previram uma série de aspectos oriundos de uma sociedade totalitária. E uma sociedade totalitária, ela só existe porque obviamente, você sempre vai ter pessoas querendo ser totalitárias, pessoas que querem poder, mas você sempre tem um grupo muito grande de pessoas que acham muito mais fácil colaborar com os poderosos do que se opor a isso, porque é uma situação muito mais cômoda e você acaba ganhando ali, né, uma migalha para você ficar feliz e ganha um afago na cabeça de bom menino e não acontece nada com você. Só fica quieto e obedece, né? E que vai acabar tudo bem. Esse é o comportamento médio da maioria das pessoas. Então, assim, governos sempre foram totalitários desde que os governos existem. A questão é que, com o avanço das tecnologias, a gente hoje vive em um nível, existe meios para que se exerça o totalitarismo de tal forma, né, que qualquer ditador do passado teria vergonha, teria nojo de um dito líder democrático de hoje. Entendeu? Se você pegar um Nero,
Cara, mas o Nero era o sujeito mais gente boa do mundo, perto de um Trudeau, que é um líder democraticamente eleito, e o Nero entrou para a história como um ditador. Mas dentro do que estava das possibilidades dele de fazer, imagina, ele conseguia. Imagina qual que era os meios de exercer o poder de um ditador da antiguidade. O palácio, né, a linha de comando que chega até ali, os militares e tudo mais. Você imagina se o camponês que estava lá no interior de Roma estava se preocupando se o Nero acordou de mau humor hoje? Né? O sujeito criou uma lei, mas aquilo ia demorar anos para chegar, entendeu? Então, assim, o Olavo sempre falava isso. Um servo da gleba da Idade Média tinha muito mais liberdade que um homem que vive num estado de direito, né, no rule of laws, né, que a gente vive hoje, né, o império das leis, né? A gente vive numa sociedade sob o império das leis. Só o nível de liberdade de qualquer servo da gleba medieval era maior do que o nosso. A história da liberdade, na verdade, é uma liberdade jurídica, né? Mas que na prática... Existe essa confusão de que quando nós ganhamos, né, garantias institucionais dos nossos direitos civis, nós somos mais livres. Mas, na verdade, você não ganhou garantias civis coisíssima nenhuma. O que você fez foi dar ao poder de um Estado tutelar algo que era teu direito natural. O problema é que toda vez que um direito natural passa a ser um direito tutelado pelo Estado, ele nunca faz o caminho contrário. Ele nunca vai voltar a ser um direito natural. Então, andar armado era um direito natural de qualquer cidadão na Idade Média. Todo mundo, até porque, enfim, a tecnologia colocava todo mundo pau a pau, né? A arma mais pica das galáxias que o rei podia ter era uma espada. Porra, a espada é um pedaço de ferro afiado, cara. Você tinha um também, entendeu? E aí, na hora do vamos ver, quem que se garantia era o sujeito que treinou mais, era o fator humano que resolvia a parada, não é? Aí hoje em dia tu vai fazer o quê? O Estado deixa você comprar um 38 da Taurus mascador de cartucho. Entendeu? E o Estado tem um drone para ir lá e meter uma bala na tua cabeça, no teu apartamento, encontrando você com o GPS do teu celular que você dorme com ele do teu lado. Né? E você acha que você vive numa sociedade que te garante direitos. E aí o que acontece? Mas agora vamos lutar então pelo direito de termos armas. Tu tem que lutar pelo direito do Estado simplesmente não ter que dizer quem pode ou quem não pode ter arma. Tu tem que lutar para o Estado falar assim, sabe, esse negócio de arma não é problema meu, é problema de vocês e pronto, parar de legislar sobre armas. Entendeu? Todo mundo que está nesse lance de pró-arma, os caras não entendem que o ideal é você querer um Estado que não legisle sobre armas. É o Estado que volte a cuidar do que ele deveria cuidar, que é da paz civil ali, né? Ao mesmo problema, isso é impossível, porque o Estado ele nunca diminui. Ele só aumenta. Ele só aumenta. E aí você tem um outro problema. Toda vez que um direito natural passa a ser um direito civil, ele só, como eu disse, ele nunca volta para trás, ele nunca volta a ser um direito natural, como a partir do momento que ele deixa de ser um direito civil, ele não volta a ser um direito natural, ele passa a ser um crime. Entendeu? Então, assim, o Estado tutela o seu direito de ter. Qualquer um podia ter armas. Não, agora ter armas é um direito garantido pelo Estado. Então, agora o Estado é o seguinte: o Estado não vai mais falar que você pode ter armas. Então eu não preciso mais de autorização. Não, é que agora, se você tiver, você é um criminoso. Ou seja, se você tentar exercer o seu direito natural fora da tutela do Estado, você vira um bandido. Né? Essa é a pegadinha do Estado que a galera não entende. Essa ideia das liberdades civis, da liberdade jurídica. A própria questão da tecnologia, né? Como eu disse, que potencializa a capacidade de controle dos tiranos e que faz com que nós percebamos algo que os nossos antepassados não percebiam, que é o fato de que, enfim, o Estado por si só é totalitário. Eles dizem, o Estado é totalitário? Cara, Estado é totalitário. O problema é o Estado. O Estado é uma merda. O Estado é um negócio que não tinha que existir. Entendeu? O Estado ele é totalitário na sua essência. O problema é que o Estado era totalitário, né, num período que, bom, dá para ser totalitário até ali a esquina, né, até a 10 quilômetros do palácio. Né?
Pô, hoje, meu amigo, o cara tá lá em Brasília e você pode morar lá em Roraima que o cara vai conseguir controlar a tua vida. Entendeu? Você vai embora do Brasil para os Estados Unidos, como, por exemplo, o Alan fez, e você está em outro país e o Estado brasileiro consegue ferrar com a tua vida. Né? Porque esse avanço tecnológico também nos dá a impressão de que nós passamos a ser mais livres, melhores e mais inteligentes por termos mais tecnologia. Lê do engano. A tecnologia ela nos compra com mais conforto, mas ao mesmo tempo ela dá para a gente uma série de dependências de cacarecos que nós poderíamos muito bem viver sem, mas que é muito gostoso viver com eles. E depois que você se acostuma a viver com eles, você não consegue mais deixar de viver sem eles. Mas quem tem o verdadeiro poder é o cara que inventou a tecnologia, é o detentor da tecnologia. E os detentores da tecnologia quase sempre são as elites financeiras e o estamento burocrático, ou seja, as pessoas que mandam de fato no Estado. Né? Então, e a gente vive, obviamente, num novo arranjo geopolítico, né, onde o Estado e as grandes corporações são meio que uma mescla de uma coisa só. É os metacapitalistas em conluio com o Estado. Exatamente. Esse é o arranjo geopolítico que a gente vive. Né? Então, no final das contas, não tem muita diferença entre o Estado e o Mark Zuckerberg. Na Sim. prática, a diferença é muito pequena. Sim. Aí você tem que pegar um liberal boca aberta dizendo não existe censura privada porque o YouTube é uma empresa privada, a empresa privada faz o que quer. Ah, é, amigão? Então tá bom, você não vai mais andar de avião, tá bom? Vai a pé. Não, você não pode me proibir de entrar de avião. Mas a empresa de avião é privada. Não existe pena ou censura imposta por ente privado. Quando você tem todos os meios controlados por entes privados, qual que é a diferença? Se todos esses. Quer dizer, você tem todo o transporte ou toda a comunicação na mão de um ente privado ou na mão de um ente público? Se você é censurado, você é censurado. O que importa se a censura advém. Né? Mas vai explicar isso para um mongoloide de um liberal? Não dá. Praz, pessoal, eu tenho que obrigada. encerrar. Está no horário de fechar aqui o estúdio. Eu sei, eu já ia falar. Muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo muito rico. Fiquei muito feliz, primeiro, de você ter conversado comigo, porque eu me senti totalmente importante quando eu recebi aquele áudio de primeira de você. Pelo amor de Deus, né? Não, meu filho, não é todo mundo que fala assim com as pessoas, não é todo mundo que tem uma atenção, um carinho, uma disponibilidade assim como você teve. No momento que eu falei com você, você já me respondeu com um áudio tão simpático, tão carregado de carinho e atenção que eu fiz. Aí eu me senti totalmente importante naquela hora. É, porque vocês são importantes mesmo. Que é isso. Então, eu quero agradecer aqui tua disponibilidade, tua atenção, esse bate-papo com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, Bas. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tá bom? E mandem os cortes depois, manda aí que a gente divulga no BSM também, tá?